Obrigada. Vou compartilhar minha tela aqui. Gente, deixa eu botar esse modo apresentação aqui. Estão conseguindo ver minha tela, pessoal? Sim, Tá ótimo. Então, sejam bem-vindos a mais essa aula do curso de Ensinamentos do Treino Livre de Morro. Semana passada eu não pude estar presente, né? Eu tive que trabalhar, mas espero que vocês tenham aproveitado aí os ensinamentos com o irmão Moisés. Mas hoje nós vamos encerrar mais uma unidade, né? Esse curso ele é formado por unidades, por blocos, e hoje a gente vai encerrar mais um bloco. E eu gostaria que vocês pudessem, né, fazer uma retrospectiva aí do dia em que vocês foram batizados. Acredito que a Sheila e o Edilson, os três são batizados. Estou certa? Com sim. Se certeza. eu não tiver, Isso alguém diz, aí. olha, eu não sou. Ótimo. Então, vocês lembram do dia do batismo? Vocês lembram a data que vocês se batizaram? Vocês lembram? Eu lembro. Eu me batizei dia 11 de março do ano passado. Oh, um ano, né? Um ano e pouquinho. Sim. Legal, tô tomando leite aí. É. 20 de Edilson. outubro de 2012. Eita, mês que vem tem mais um ano, né? Ah, 20 com de certeza. outubro. Tu deve ter uns 20 anos, né, Rebeca? Ah, que nada, 20 anos tem. Driele, tu lembra, Driele, o dia, a data do batismo? Lembro, foi dia 19 de setembro de 2014. Olha, 19 de setembro de 2014. Então, o mais. Foi O mais amanhã, né? velho em data Pela de batismo é o preparação. Edilson, né? Oi? O mais velho em data de batismo é o Edilson, né? Não, é o Anderson. É, mas além da data, vocês lembram como foi essa experiência para vocês? Ah, com certeza. Foi um, foi um momento que, em minha vida, já em consciência, né? Me senti limpo perante Deus. Eu, que eu já tinha ciência do que era o batismo e eu me senti limpo. E Edilson, quando os missionários, né, te ensinaram, quando alguém te apresentou o batismo, o evangelho e o batismo, o que que eles te explicaram sobre o batismo que fez com que você tivesse o desejo de tomar essa decisão? É, eles me explicaram que o batismo iria me possibilitar a oportunidade de poder me redimir dos meus pecados e poder ser perdoado, né, por meio do batismo e que eu poderia receber o dom do Espírito Santo. E que por meio do dom do Espírito Santo eu poder me preparar, né, para poder voltar a viver com Deus. Ótimo. Então, eles te disseram sobre o Espírito Santo, sobre a remissão dos seus pecados. Ok. Shirley, que você batizou ano passado, né? O que que te explicaram sobre o batismo que fez com que você tivesse o desejo de ser batizada? Eu acho que o que me chama bastante atenção é que a partir daquele momento eu seria limpa. E uma coisa que eu acho até engraçado que
Mas foi depois do meu batismo, né? Assim que eu cheguei em casa, os líderes me falaram que a partir daquele momento nada seria fácil. Mas não só naquele momento, né? Durante todo o estudo, eles falaram que eu seria limpa dos meus pecados, mas que eles não iam prometer que a partir do meu batismo ia ser tudo mais lindo, mais cor-de-rosa. Mas que justamente ia ser mais difícil. Mas que eu teria a companhia do Espírito Santo e de Jesus Cristo para que tudo fosse assim, que eu não estivesse mais sozinha enfrentando meus problemas. E eu gostei bastante disso. Legal, né, Shirley? Então, eles te explicaram sobre algumas promessas, né? Inclusive, já te deram alguns avisos, né? Olha, não significa que vai ser mais fácil, mas houve uma conversa aí, tanto na tua experiência quanto na do Edilson, sobre o que era o batismo, o que era o que significava essa decisão que vocês estavam tomando. E tem um ponto em comum, né? Quando a gente escuta vocês dois falarem da experiência de vocês sobre o batismo, eu encontro um ponto comum, né? Que vocês dois falaram, repetiram, sobre que se tornou interessante para vocês, sobre a pureza, né? A remissão dos pecados, de vocês se sentirem mais limpos, de vocês se sentirem dignos diante de Deus, da possibilidade de uma vida nova. Então, tudo isso eu vi pelo que vocês falaram que foi interessante para vocês. Mas sabe, pessoal, além disso que vocês falaram, é bom lembrar que, por mais que nossas experiências do batismo sejam diferentes, por mais que tenham sido de missionários diferentes, palavras diferentes, mas a doutrina de Jesus Cristo é a mesma sobre o batismo. E o batismo, ele é um acordo, né? Ele é um convênio. A gente usa a palavra convênio, que é o sinônimo de acordo. E nós, como seres humanos, quando a gente pensa na nossa experiência do batismo, a gente tendencia a falar apenas daquilo que nos traz muita alegria, por exemplo, que é a remissão dos nossos pecados. Mas existem outras partes nesse acordo. Alguém aqui pode me dizer, além da remissão de pecados, o que mais tem dentro do acordo do batismo? É nós tomarmos sobre nós o nome de Cristo. Nós tomarmos sobre nós o nome de Jesus Cristo. Muito bem, DL. Que mais? Vou ajudar vocês. Vamos ler uma escritura lá em Mosias 18, do 8 ao 10, tá? Vou abrir aqui para a gente. Só aumentar aqui. Mosias 18 ao 10. Eu vou pedir para Juju. Ju, tu pode ler para nós, por favor? Posso. 18, do 8 ao 10? Juju, antes de tu ler, deixa eu dar uma contextualizada. Aqui Beleza. nesse curso, a gente estuda ensinamentos e doutrinas que estão no livro de Mórmon. Então, a obra padrão que a gente vai sempre buscar mostrar aqui é o livro de Mórmon. Então, o que estava acontecendo aqui em Mosias, tá? Vocês lembram de um profeta chamado Abinadi? Espero que sim. Vocês lembram desse profeta? Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Acho que Abinadi não era aquele que ficou. Como eu te falei, eu não sou muito bom do livro de Mó. Abinadi é Ah, aquele que com aquele rei Noé, Querinico, isso. que ele foi queimado vivo. Acho que é isso, né? Perfeito, Olha, eu não sou perfeito. muito bom, mas gente, se eu fosse. É o que eu lembro algumas coisas de quando eu estava estudando o livro de Mórmon, na missão.
É exatamente isso. Ele disse, então Abinadi foi um profeta que ele foi chamado para convencer um rei muito iníquo. E aí ele pregou onde o rei se reunia com seus sacerdotes. E assim, ninguém acreditou nele, com exceção de uma pessoa, Alma, que era um sacerdote deste rei Noé. Ele foi tocado pelas palavras de Abinadi, e por mais que Abinadi tenha morrido depois, né, e não tenha convencido muitos em número, mas ele convenceu Alma, que foi o suficiente para perpetuar a pregação do evangelho após a morte de Abinadi. E aí começou a pregar o evangelho, as pessoas sentiram o mesmo desejo que vocês sentiram aí Adriele ano passado, Edilson alguns anos atrás, enfim, que era de ser batizados. E nesses versículos aqui, Mosias 18, nós vamos ver o que Alma explicou sobre esse acordo que as pessoas iam fazer, que é o batismo. Então, Juju, pode ler, por favor, para nós o 8, 9 e o 10. Ok. Eu voltar aqui. É, e aconteceu que ele lhes disse: Eis aqui as águas de Mormon, pois assim eram chamadas. E agora, sendo que desejais entrar no rebanho de Deus e ser chamados seu povo, sendo sendo que estáis dispostos a carregar os fardos uns dos outros para que fiquem leves. Sim, e estar dispostos a chorar com os que choram, sim, consolar os que necessitam de consolo, e servir de testemunha de Deus em todos os momentos, em todas as coisas e em todos os lugares em que vos encontreis, mesmo até a morte, para que sejais redimidos por Deus e contados com os da primeira ressurreição, para que tenhais a vida eterna. Agora vos digo que, se for esse o desejo de vosso coração, o que vos impede de seres batizados em nome do Senhor, como um testemunho perante ele de que haveis feito convênio com ele de servir e guardar seus mandamentos, para que ele possa derramar seu espírito com mais abundância sobre vós. Obrigada, Juju. Então, nesses versículos, se, se, se a gente tomar a decisão de ser batizado, qual é a nossa participação nesse acordo? O que a gente tem que fazer? A gente tem que ter primeiro o desejo, né, de entrar no rebanho dele, depois de ser chamado de povo do Senhor, né, e estar disposto a carregar os fardos uns dos outros. Perfeito, Juju, ter o desejo, ser chamado seu povo, que até a Adriele falou sobre tomar sobre si o nome de Jesus Cristo, estar dispostos a carregar o fardo um dos outros. Que mais? Lá no 9. Sermos testemunhas de Deus. Servir de testemunha de Deus em todos os momentos, em todas as coisas, né? Chorar com os que choram também ele complementa, né? Consolar, ele complementa a necessidade de apoiar uns aos outros. E no 10, da nossa parte, o que a gente encontra no 10 que a gente tem que fazer também? Vem ali, né, servir e guardar seus mandamentos. Servir e guardar seus mandamentos. Então, nesses versículos, a gente já encontrou nossa parte aqui, tá? Desejar, servir de testemunha, ser chamado do povo dele, carregar os fardos uns dos outros, que inclui o consolo, a ajuda, o choro, entre aspas, que ele usa aí, né? E servir e guardar os mandamentos. Então, essa é a nossa parte no acordo. E o que a gente encontra que Deus devolve neste acordo para nós, se a gente fizer a nossa parte? No nove tem um. Nós vamos ter a vida eterna, né?
além de ter sempre o Espírito Santo conosco para nos guiar. Perfeito. Foi a Adriele que falou, né? Ou a Shirley? A Shirley. Shirley, pronto. Perfeito, Shirley, você resumiu muito bem. Então, primeiro que a gente vai ganhar essa redenção, que foi muito que vocês contaram da experiência que chamou a atenção de vocês no próprio batismo de vocês. Então, nós vamos ter a redenção dos nossos pecados, nós vamos ser contados como um povo que vai ressurgir na primeira ressurreição, né? Então, um povo fiel de Deus. A vida eterna, que significa voltar a viver com Deus novamente, eternamente. E ele disse que ele vai derramar o espírito dele sobre nós com abundância, não é nem pouco, é muito, com mais abundância sobre nós. Então, ok, esses 3 versículos aqui, eles resumem um contrato que nós, todos nós aqui, pelo início da aula, percebi, né? Nós já fizemos esse acordo, nós já prometemos e já recebemos a promessa de Deus sobre o batismo. E aí eu pergunto para vocês, deixa eu só carregar minha tela aqui. Quem pode ler, por favor, o que o Elder Heyland ele fala sobre uma coisa que se repete no 8 e no 9 lá, sobre consolar, sobre chorar, sobre carregar fardos. O que que isso significa? Quem pode ler para nós, por favor? Posso ler. Na igreja, para servir efetivamente ao próximo, devemos vê-los pelos olhos de um pai, pelos olhos do Pai Celestial. Só então poderemos começar a compreender o verdadeiro valor de uma alma. Só então conseguiremos sentir o amor que o Pai Celestial tem por todos os seus filhos. Só então poderemos sentir a preocupação e o cuidado que o Salvador tem por eles. Não é possível cumprirmos plenamente nossa obrigação de convênio de chorar com os que choram e consolar os que necessitam de consolo, a menos que os vejamos pelos olhos de Deus. Essa perspectiva expandida abrirá nosso coração aos desapontamentos, medos e sofrimentos de outras pessoas. Obrigada. Então, de acordo com o que a gente leu, que o Elder Heyland falou, o que significa, pessoal, chorar, ajudar, aliviar o fardo um dos outros, que é uma das principais promessas que a gente fez quando nós nos batizamos? Acho que é quando nós enxergamos as pessoas com a perspectiva do Pai Celestial, né? Como ele fala aí, se nós olharmos com os nossos olhos humanos, nós talvez não consigamos ver o sofrimento das outras pessoas. Mas se nós vermos elas com o olhar do Pai Celestial, realmente nos preocupando, e porque nós amamos elas, nós vamos conseguir ajudá-las de alguma forma. Muito bem. E isso é fácil? É uma listinha fácil de dar um check, isso, nesse acordo? Com certeza não. Às vezes é até difícil lembrar que é um filho do Senhor. Tem muitos momentos que ainda é difícil até lembrar, né? Muito bem, então eu concordo que às vezes nós enfrentamos essa dificuldade. E às vezes, pessoal, a gente esquece que a gente fez esse acordo, na verdade, né? Primeira dificuldade, a gente esquece. A gente esquece que o nosso batismo, como já faz um tempinho que a gente se batizou, né? Com exceção de alguns aqui, mas a gente esquece que a gente já prometeu isso. Então, no nosso dia a dia, será que nós temos colocado esse olhar diferente sobre as pessoas? E aí, eu queria fazer um exercício com vocês, né? Vocês, rapidamente, né? Assim, pensando em pessoas que honram seus convênios, vocês lembram de alguém que vocês conhecem, que vocês já ouviram falar, que vocês já leram sobre, vocês já viram, que honraram esse convênio, têm honrado, né? Podem já até ter honrado ou ainda estão honrando esse convênio batismal? Vocês lembram exemplos de alguém? Becas são exemplos de pessoas, mas do nosso redor, de história das escrituras. Pode ser qualquer exemplo.
Eu gosto muito da história de Moisés, né? Moisés, aquele grande livro, né, do povo hebreu. Eu vejo muito a história dele, assim, de muita paciência com todas aquelas pessoas, né, que ele liderava. É verdade, um homem de muita paciência e com um olhar diferente, né? Do olhar humano, né? Realmente o olhar de Deus. Um bom Sim, com exemplo, viu? certeza. Que mais? Ó, vou dar um exemplo aqui, né? Na minha ala, né? Na minha ala tem uma irmã que ela trabalha na cidade de Socorro já há muito tempo, né? Ela é líder na cidade de Socorro já há muito tempo. E eu nunca vi essa mulher desistindo das pessoas. Quando as pessoas tomam decisões erradas e ela tem a oportunidade de ministrar essas pessoas, ela passa meses, anos ministrando aquela pessoa com a mesma genuidade, com o mesmo carinho, mesma tranquilidade. E além disso, ela serve há anos na igreja, assim, com muita constância. Ela não é uma irmã que esse ano eu tô bem, eu vou servir muito, 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 mas ano que vem eu tô morna, não vou servir nada. Não, ela é uma irmã de muita constância, ela serve sempre. Então, ela, para mim, é um exemplo de como que ela tem guardado o convênio dela, batismal, de guardar os mandamentos, de servir, consolar, curar as pessoas, né? A maneira dela, né? E até julgamento, assim, eu tive a oportunidade de conversar com ela sobre algumas pessoas e ela não tem aquele aquela fala de julgamento pesado sobre alguém. Então, ela, para mim, é um exemplo de uma pessoa que tem honrado os convênios batismais que ela tem feito. Mais alguém? E, Rebeca, eu estava aqui pensando e eu lembrei da história da convenção de Saulo. Saulo, o apóstolo Paulo, Uhum. ele, antigamente o nome dele era Saulo, né? Ele Isso, perseguiu os cristãos, então ele foi convertido por meio da visão que ele teve de Cristo. Ele foi batizado, né, por Ananias e recebeu o dom do Espírito Santo. E ele é um exemplo, porque ele tinha ele tinha algo que ele seguia, entendeu? Ele não acreditava em Jesus Cristo, entendeu? Então, depois que ele foi batizado em nome de Jesus Cristo, ele começou a seguir o Evangelho de Jesus Cristo. É, eu acho que ele teve algumas dificuldades por meio dos fiéis naquela época, porque como ele perseguia os fiéis, né? isso. Provavelmente entre os fiéis lá, os cristãos, os santos, provavelmente, esse não é aquele que nos perseguiu, que nos matava, como é que agora agora ele é um apóstolo, entendeu? Aí eu penso que ele deve ter tido muita paciência, entendeu? Porque provavelmente ele foi muito mal falado, entendeu? Só que ele honrou os convênios de chorar pelas, eu esqueci como é que está escrito na escritura, né? Que alma, né? Alma que diz isso. Aí Isso. é o que vem em mente. O Paulo, né? O apóstolo Paulo, os convênios batismais, ele honrou os convênios dele até a morte, até ele ser provavelmente morto em Roma. Perfeito, Edilson. É uma boa reflexão, né? Um bom exemplo para nós. Obrigada, pessoal, por compartilhar. E Jesus Cristo? Que episódios da vida de Jesus Cristo? Porque vocês lembram que quem nos deu o exemplo de tudo nessa vida foi Jesus Cristo. Mesmo não havendo necessidade de batismo, a justificativa dele ter ido lá e ter sido batizado por João Batista foi de que ele pudesse ser um exemplo para nós, demonstrar o exemplo do que nós deveríamos fazer com a nossa própria vida e assumir esse convênio e reafirmar aquele compromisso que ele já tinha com Deus. Então, que exemplos da vida de Jesus Cristo mostram que ele viveu o seu convênio batismal? Principalmente nesse tópico de consolar e fortalecer outras pessoas. Rebeca, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui, mas tem uma passagem acho que é Maria e Marta.
Elas as irmãs de Lázaro? Uhum. Ah, tá, lembrei. Tá, Lázaro, ele morreu, né? Ele morreu e, e quando o Salvador soube da morte de Lázaro, ele também chorou. Ele chorou porque ele sentiu a tristeza, né? Principalmente por Maria e Marta. E isso é um exemplo, entendeu? Ele não só com palavras, ele consolou elas, né? Mas ele também se colocou no lugar delas, chorou por elas também. E isso é um exemplo, entendeu? Que ele honrou o convênio de consolar e fortalecer as outras pessoas. Principalmente a parte que depois ele ressuscitou depois Lázaro, né? Perfeito, Edilson, muito obrigada. Mais alguém, pessoal, sobre Jesus Cristo? Naquele episódio, né, em que aquela mulher adúltera estava sendo julgada e as pessoas queriam apedrejar ela, mas Jesus Cristo, ele, né, não deixou que isso acontecesse e incentivou a ela que ela, né, mostrou para ela que ela estava perdoada e que ela poderia ir e não pecar mais. Então, essa foi uma forma de Jesus Cristo mostrar o convênio dele. Perfeito, Shirley. E o olhar diferente diferente dos seres humanos, né? Que ele tinha um olhar igual ao de Deus, um olhar de um pai. Muito bem, muito obrigada. E na vida de vocês, pessoal, o que vocês já aprenderam? E eu quero exemplos mesmo, né, da vivência de vocês. Independente se vocês têm muito tempo de batismo ou não, mas depois que vocês assumiram um acordo no batismo, na própria vida de vocês, o que vocês já aprenderam sobre esse chorar, esse consolar os que necessitam de consolo? O que vocês já aprenderam sobre isso vivendo? Eu já aprendi que quando nós dedicamos um tempo da nossa vida para isso, parece que os nossos problemas se tornam muito mais fáceis de resolver. Parece que a gente para de pensar que nós somos os únicos que passam por dificuldades e problemas também, porque nós passamos a nos importar com os problemas das outras pessoas também, né? E a realmente ouvir o que elas estão passando. Então, parece que os nossos fardos ficam mais leves. Perfeito, né, Adriele? Eu concordo contigo. Eu já tive também a experiência de me sentir mais leve por esquecer dos meus próprios problemas e olhar o do outro. Muito bom. Quem mais? O que vocês aprenderam já sobre isso? Complementando, né, a fala dela, quando a gente ajuda e vê os problemas do próximo, a gente consegue se colocar mais no lugar do outro e pensar mais sobre os problemas do outro, né? Porque às vezes a gente sai para fazer nossos afazeres e acaba que, sei lá, alguém é ignorante com a gente no meio da rua, ou alguém trata a gente mal. E quando a gente tem essa experiência de ajudar alguém, em vez da gente retribuir com a mesma moeda, ou querer, né, fazer o que a pessoa fez, às vezes em dobro, ou se irritar ainda mais, a gente começa a pensar nela, o que que ela tá passando, por que que ela tá assim. Porque às vezes ela não tá assim porque ela quer, às vezes aconteceu alguma coisa e a gente não sabe. Então, às vezes, quando a gente pensa nisso e já não retribui na mesma moeda e retribui com o amor de Cristo, já é uma ajuda, porque essa pessoa vai desacelerar. E é uma coisa que eu vejo bastante, né? Porque as pessoas, elas querem logo partir para cima, né? Digamos assim. E uma vez, eu não sei se foi na aula do instituto, mas foi na igreja, eu lembro que foi na igreja, que uma irmã estava falando que a melhor forma dela de lidar com essas pessoas, com esses dias exaustivos com essas pessoas, era olhando com amor para elas, porque isso já desconcertava elas. As pessoas estavam todas ignorantes e quando ela falava com amor, com paciência, a pessoa logo se tocava e ficava, caramba, por que eu tô tratando ela mal se não me trai, não me trata mal de volta? Então é isso.
Perfeito, né, Shirley? Então, a nossa natureza acaba mudando, né? Nós nos tornamos menos egoístas e a gente proporciona outras experiências para as pessoas, né? Então, a gente não devolver, talvez, uma rispidez, algum comportamento ruim da outra pessoa, né? A gente devolver com amor, isso vai ajudar a própria pessoa, inclusive no momento de necessidade dela. É muito, muito legal, pessoal. E uma coisa contribuindo pelo que vocês falaram, que eu aprendi na minha vida, é que a organização da igreja ela é tão perfeita que ela proporciona experiências para a gente com relação a isso, mesmo quando a gente não está procurando, sabe? Às vezes a gente não tem literalmente alguém chorando do nosso lado, ou um melhor amigo chorando, ou um familiar chorando. Às vezes a gente não é a pessoa que está chorando, a gente não é a pessoa que está com necessidade, mas nós fazemos parte de uma organização, de uma ala, de uma organização das mulheres, uma organização dos homens. Nós fazemos parte de um grupo. E, às vezes, a nossa ala, ela se propõe a fazer ações para ajudar os necessitados, né? E aí, como tem sido nossas participações nessas ações também? Tem pessoas que julgam, né? As pessoas, às vezes, do mundo, né, que não conhecem o evangelho, julgam, achando que ah, é preferível que a gente. Eu ajudo de outra maneira, mas a gente não precisa ajudar assim, né, doando as coisas, tempo. Você nem conhece essa pessoa, como é que você vai fazer essa doação de tempo, de recursos que você tem? Como é que você vai se doar para essa pessoa? Mas dentro da nossa ala, da nossa estaca, das organizações que a gente participa, nós somos convidados continuamente a ajudar os necessitados. E eu aprendi isso, em especial na minha vida, né? Quando eu ajudei alguém que não é próximo a mim, mas que faz parte da minha ala, que faz parte do meu grupo. E aquilo, de uma maneira, é lógico, eu nem consigo explicar, né? Mas de alguma maneira isso nos uniu como irmãos em Cristo. E eu senti amor por aquela pessoa, né? Eu senti a dor daquela pessoa, mas também eu sentia o alívio quando ela recebia a ajuda que a gente dava àquela pessoa, né? Então, lembre-se disso também, sabe? Que não é apenas. A gente não vai chorar e consolar aqueles que a gente tem proximidade, né? Mas também que a gente possa ser participativo nas nossas organizações, porque existem oportunidades continuamente de ajudar os necessitados. Eu já fui ajudada na minha ala, né? Quando teve a pandemia, né? A ala toda, pessoas assim que eu tinha o convívio de domingo, né? De conversar, cumprimentar, mas eu precisei de ajuda para cuidar de familiares meus que estavam doentes e essas pessoas se reuniram. Então, isso também significa cumprir com o nosso convênio batismal. E às vezes a gente esquece disso. E além do consolo, né, de chorar com os que precisam, né, enfim, que estão chorando, mas ele também fala lá sobre o Espírito Santo, né, que inclusive alguém comentou que é uma das promessas que nós recebemos, o Espírito Santo. E aí, não vamos, na verdade, vamos ler sim. Vamos ler essa escritura aqui, são 2 versículos e eu vou pedir para a Adriele ler para a gente esses 2 versículos aqui, que eles explicam mais o que significa isso que o Pai Celestial, Jesus Cristo, nos prometeram no batismo, de ter com mais abundância do Espírito Santo. Vamos ver lá, no versículo 13, o que que isso significa? Portanto, meus amados irmãos, sei que se seguirdes o Filho com todo o coração, agindo sem hipocrisia e sem dolo diante de Deus, mas com verdadeira intenção, arrependendo-vos de vossos pecados, testemunhando ao Pai que estáis dispostos a tomar sobre vós o nome de Cristo pelo batismo, sim, seguindo vosso Senhor e vosso Salvador a água, segundo a sua palavra, eis que então recebereis o Espírito Santo. Sim, então vem o batismo de fogo e do Espírito Santo, e então podereis falar na língua de anjos e render louvores ao Santo de Israel. Obrigada, Adriele. Então, aqui fala que se a gente cumprir com o nosso convênio batismal, vem o batismo de fogo e do Espírito Santo, e nós vamos poder falar a língua de anjos.
foquem nesse resumo aqui, né? Ok, o que significa então, pessoal, essa promessa? Se eu guardar meus convênios batismais, eu vou receber o batismo pelo fogo e vou falar a língua dos anjos. Se vocês tivessem que explicar isso para alguém, como é que vocês explicariam o que que isso significa? Vamos por parte, né? O que que é o batismo pelo fogo? Quando a gente recebe o Espírito Santo. Quando a gente recebe o Espírito Santo. É literalmente uma cerimônia que a gente usa fogo? Não, né? Não, né? As imposições de mão. É todo domingo, Rebeca, ou ela pode ser em outra data? Pode ser em outra data, né? Pode ser, mas normalmente a gente faz nas reuniões dominicais, né? Mas pode Uhum. ser sim. Então, é por imposição de mãos, a gente recebe o dom do Espírito Santo, que a gente chama de batismo pelo fogo. Mas será que é somente naquele momento que acontece esse batismo pelo fogo? O que que vocês acham? Vocês acham, por exemplo, eu vou até explicar melhor, né? No batismo pelas águas, a gente usa a água porque ela é um símbolo de purificação, de limpeza. Então, a gente usa a água como símbolo dessa limpeza. Mas existe também o fogo, historicamente, ele é um agente purificador também, assim como a água. Então, além da lavagem da água, existem certas impurezas em algumas substâncias metálicas, por exemplo, que somente o fogo purifica. Então, a gente ganha dois tipos de purificação, que são comparadas ao batismo pela água e batismo pelo fogo. E o batismo pelo fogo é citado como batismo através do Espírito Santo. E como que a gente recebe redenção através do Espírito Santo? Alguém chuta ou consegue explicar aqui? E com arrependimento e fé. Com arrependimento e fé. Muito bem, isso tudo faz parte. Quem pode ler, por favor, que o Aldebedna falou sobre isso? O Espírito Santo é um santificador que purifica e remove as manchas e o mal da alma humana, como que por fogo. Sendo membros da Igreja Restaurada do Senhor, somos abençoados tanto por nossa purificação inicial do pecado, associada ao batismo, quanto pelo potencial de uma purificação contínua do pecado, que se torna possível por meio da companhia e do poder do Espírito Santo. Mas à medida que nos preparamos conscientemente e participamos do sacramento com o coração quebrantado e um espírito contrito, a promessa é a de que teremos sempre conosco o Espírito do Senhor. E pelo poder santificador do Espírito Santo como nosso companheiro constante, podemos sempre conservar a remissão de nossos pecados. E aí, essa purificação pelo fogo, ela é só naquele momento que impõe as mãos para gente? Não, existem outros momentos, né, como ele fala do sacramento, que nós também somos purificados. Perfeito, Shirley. Então, existe uma purificação inicial, que é associada à ordenança do batismo, mas existe uma purificação contínua. E como é que, Rebeca, como é que acontece isso continuamente? É continuamente alguém impondo as mãos na minha cabeça e repetindo aquelas palavras? Não, né? O Elder Besner, ele fala que essa purificação contínua, ela se torna possível quando a gente se mantém digno da companhia do Espírito Santo. Então, se eu estou me mantendo digna da companhia do Espírito Santo, significa que eu estou me purificando continuamente. Por quê? Como a Juliana falou, eu estou exercendo o arrependimento, eu estou exercendo a fé, eu estou melhorando continuamente. Toda semana eu vou ao sacramento. O fato de eu ir lá tomar a água, comer o pão, todo domingo, só de colocar o pão na boca e a água já garante uma purificação contínua? Não.
isso tudo são simbolismos, né? São ordenanças, cerimônias para que possa reafirmar o nosso compromisso. Mas aquilo que realmente causa uma limpeza contínua, né? Sujou, limpou, sujou, limpou, sujou, limpou, é lembrar que nós temos que nos manter dignos da companhia do Espírito Santo e fazer com que nossas atitudes sejam dignas da companhia dele. Então, fiz alguma coisa errada, me arrependo, mudo meu comportamento, continuo digna da companhia dele. Se ele está comigo, isso significa que a minha purificação está se mantendo contínua. Estou aplicando esse poder santificador do Espírito Santo. Então, a remoção, ela inicialmente ocorre logo após o batismo das águas, né? Na cerimônia do batismo. Mas existe uma purificação contínua, a qual nós temos responsabilidade sobre isso. Todo dia, toda semana, todo mês e continuamente, até havermos terminado nosso trabalho na Terra com relação a isso. Então, que isso possa estar vivo na nossa mente, né? De que as nossas manchas, elas são removidas através do Espírito Santo, sim, mas de uma maneira prática. Quando eu me comprometo a continuar digna da companhia dele, eu estou me purificando, tá bom? E aí eu pergunto para vocês, o que vocês têm feito ou o que vocês não têm feito, tá? Pode ser o sim ou pode ser não. O que vocês têm feito para convidar o Espírito Santo para estar com vocês? E o que vocês, por algum momento, tiveram que parar de fazer para poder continuar com a companhia dele? Respondendo à primeira pergunta, né? É, acho que é algo mais geral, né? Mas ler as escrituras continuamente e ao tempo, tudo isso traz o Espírito Santo para nossa vida, né? Tipo, às vezes, assim, algumas pessoal, quando eu não vou ao templo na semana, parece que alguma coisa está faltando. Então, é uma forma de trazer o Espírito Santo, porque quando a gente lembra do templo, automaticamente a nossa mente parece que ela purifica. Parece que aquilo de errado que a gente está pensando vai embora. E é uma coisa muito legal. Então, o Então, e desejo de praticar o mal some, né, Shirley? isso, sim, é verdade. E respondendo a segunda pergunta, eu queria responder contando uma experiência. Quando eu me batizei, eu batia muito o pé, porque eu falava que eu não ia mudar meu estilo de roupa, né? Eu usava outro estilo de roupa que eu uso agora, e eu falava que eu não ia conseguir, porque todo meu guarda-roupa era composto daquelas roupas e como é que eu ia mudar? Não ia conseguir. Mas quando eu me batizei, parece que o Espírito Santo estava assim no meu lado, dando uma luz de como usar aquilo, continuar usando, mas de forma mais espiritual, digamos assim. E aos poucos, quando eu tinha a oportunidade de comprar novas roupas, sempre vinha, né, aquela luzinha, tipo, olha, tem que comprar isso aqui, isso aqui. Uma coisa muito engraçada também é que, tipo, eu sempre tive muita vontade de fazer a minha vestidura. Então eu já pensava, se eu usar isso aqui, quando tiver garment vai aparecer. Então eu já descartava. Então, aos poucos, algo que eu pensava que eu não ia conseguir mudar, foi mudando com a ajuda do Espírito Santo. Então, foi algo que eu parei, né, de fazer e eu iniciei a fazer outra com a ajuda dele. Muito obrigada, Shirley, por compartilhar a sua experiência. Então, o que eu gostei, né, eu queria enfatizar aqui que ela contou da experiência dela, é que são coisas simples. São coisas simples com constância que nos aproximam do Espírito Santo. Por exemplo, ela ir ao templo toda semana faz com que ela sinta a companhia do Espírito Santo mais fortemente na vida dela e mantenha aquilo. E a purificação tanto dos pensamentos quanto das atitudes dela fica mais fácil, né? Por causa dessa constância. Mas é algo simples, é ir ao templo. E algo muito simples também nos afasta desse poder santificador. Como ela falou, né? O fato de ela fazer melhor escolha sobre as vestimentas dela, parar de usar algumas coisas que pode não ter importância a outros olhos,
como, é só uma roupa, né? Deus não olha para nossa roupa, realmente. É o coração que ele olha. Mas essas pequenas coisas que ela optou não fazer mais, trouxe um sentimento mais de proximidade com o Espírito Santo mais forte. Então, são pequenas coisas. Essa é uma boa reflexão para a gente fazer agora. O que que eu estou fazendo, simples e constante, para manter, e o que que eu tenho que parar de fazer? Que também parece simples, mas de alguma maneira isso tá me incomodando. Eu lembro que era uma citação que eu ia trazer para vocês aqui também, mas o Elder Besner, ele tem um discurso sobre como manter o Espírito Santo continuamente. E uma das coisas que ele fala é sobre o que não fazer, né? Parar de fazer. E aí ele fala, essa citação dele já me ajudou quando eu me sentia um pouco. A gente sabe quando a gente está afastado do Espírito Santo, quando a gente não tem bons sentimentos, quando a gente está um pouco mais irritado, quando a gente, sabe, assim, pensa um pouco mais iniquamente às vezes, quando a gente não sente tanto desejo de fazer o bem, tudo que é o contrário do que normalmente Jesus Cristo sentiria é porque é um sinal de que a gente está um pouquinho afastado do Espírito Santo. Então, quando eu estava me sentindo assim, né, eu comecei a perceber que alguns contatos que eu tinha no meu dia a dia, eles afastavam a companhia do Espírito Santo, porque eles o ofendiam. E uma das coisas era o tipo de música que eu ouvia. Então, às vezes, por mais que a melodia fosse legal, né, mas a letra tinha uma provocação, alguma coisa que é, feria, né? Sabe? E como que eu percebia isso? Porque eu ficava com aquela letra na mente e não eram palavras boas. E aí eu tomei a decisão também, não vou mais ouvir sobre, não vou mais ouvir essas músicas desse cantor, dessa cantora, né? Elas não trazem, elas não remetem a coisas boas. Por mais que seja divertido e por mais que seja só uma música. Mas o Elder Besner, ele fala assim, se você tiver o sentimento do que você tem que parar de fazer para poder desfrutar desse poder do Espírito Santo, pare. Independente do que seja. Aquilo que ele fala que aquilo que vai nos afastar do Espírito Santo tem muita influência com os nossos sentidos, a nossa visão, a nossa audição. Então, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta. Isso tudo influi na nossa mente, coisas que podem atrapalhar a nossa proximidade com o Espírito Santo. Alguém mais, pessoal? E, Rebeca, rapidinho, é, olha, eu gosto de assistir muito filme, e o gênero de filme que eu gosto de assistir, talvez eu ache graça agora, mas eu amo filme de terror, tá? E eu parei de assistir filme de terror porque em um determinado momento eu sentia como se o Espírito Santo não estivesse comigo naquele momento e tivesse um outro espírito. Aí eu ia dormir, eu começava a ter pesadelo, entendeu? Aí eu comecei a ponderar, aí eu comecei a conversar com alguns membros a respeito disso. Aí eu falei, Edilson, isso é porque tu assiste filme de terror, e o filme de terror, ele se perde o espírito, entendeu? Aí eu parei de assistir filme de terror, e tem funcionado, viu? Eu sinto que os filmes que hoje que eu assisto hoje, que não são de terror, eles não fazem eu perder o espírito, entendeu? Mas confesso que foi um pouco difícil, porque eu assisto filme de terror desde muito antes de eu ser membro da igreja, que eu assistia com a mamãe, com a minha irmã, achava bem divertido. Aí eu tive que tomar essa decisão de parar de assistir esses filmes. Perfeito, Edilson. Então, mais um testemunho aqui para nós, né, de como que essas pequenas coisas elas influenciam, tá bom? Depois que a gente se batiza, né, pela água, pelo fogo, que é o Espírito Santo, que a gente já comentou, a gente, ele fala, né, sobre falar uma língua nova, a língua dos anjos e tudo mais. A gente também já comentou um pouco sobre as nossas atitudes com relação a isso. Mas eu gostaria de dizer que depois que e põe o Espírito Santo, né, através da imposição de mãos, acaba para a gente? Acabou? Pronto, tá tudo resolvido. Já posso
ficar tranquilo, fazer o que eu quiser e tudo certo, né? Já tô salvo. É isso? Edilson, é isso ou não? Para ti? Não, a gente precisa continuar perseverando. A gente estava falando a respeito de como manter o espírito. Isso é uma forma de a gente perseverar. E para a gente poder perseverar, a gente precisa, de alguma maneira, fazer com que o espírito permaneça com a gente, fazendo coisas que não vão fazer ele se afastar da nossa presença. Você, por exemplo, citou o exemplo das músicas, eu citei agora a respeito dos filmes, a moça agora há pouco citou sobre as vestimentas. É isso aí, entendeu? Perseverando até o fim. Acho que tu até grifou aqui no pé. Isso. Então, a gente vai terminar essa aula, pessoal, falando dessa última parte, que é perseverar até o fim. E aí tem, no mesmo capítulo, né, que a Alma está pregando ao povo, ele fala, olha, pessoal, vocês vão fazer isso, vão fazer isso, vão fazer isso, mas depois disso aqui não acabou, não. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que perseverar. Perseverar, além disso que o Edson falou, né, nessas pequenas escolhas, mas ele traz uma escritura, assim, tradicional sobre perseverança. Driele, tu pode ler para nós, por favor, o 20? O 20. Isso. Deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim prosseguirdes, banqueteando-vos com a palavra de Cristo, perseverardes até o fim, eis que assim diz o Pai, tereis vida eterna. Driele, em que a gente tem que perseverar de acordo com essa escritura e na tua interpretação? Eu acho que nós temos que perseverar, é, guardando os mandamentos do Senhor e fazendo aquelas pequenas coisas que tu estava falando, inclusive, ainda agora, né? Perseverar nesses pequenos atos que nos fazem nos aproximar do Salvador. Muito bem, perfeito. Então, ele usa assim, ele usa a expressão perseverar com firmeza, né? Firmeza em Cristo, né? E isso é muito relacionado ao nosso convênio batismal. Se a gente prometeu tomar sobre si o nome de Cristo, é porque a gente prometeu ser igual a Jesus Cristo, ser uma testemunha dele. E não basta fazer isso por um dia, 2 dias, um ano. Ah, tá bom. A minha missão toda eu vou perseverar, mas depois, quando eu voltar, já chega. Eu já fiz o batismo mesmo, já cumpri minha missão, tá tudo certo, agora eu vou deixar de fazer essas coisas. Não. O mais importante ele até diz lá em Alma, no segundo Nef, Alma diz: o mais importante não é nem a entrada no caminho estreito e apertado, mas é o ponto final. É onde nós vamos chegar lá no final. E para isso, eu queria mostrar um videozinho para vocês, bem rapidinho, de uma experiência de um atleta. E aí a gente vai responder uma pergunta sobre esse vídeo, tá bom? Deixa eu botar aqui para vocês. Esse vídeo, pessoal, ele é em espanhol, mas eu coloquei a legenda em português, tá? Ele é bem rapidinho. Só abrir aqui. John Stephen Akhwari representó a Tanzania en los Juegos Olímpicos de 1968 en la Ciudad de México, con una inolvidable actuación en el maratón. Akhwari no rompió ningún récord mundial y ni siquiera ganó una medalla. De hecho, para el momento en que cruzó la línea final, el sol ya se había puesto. El ganador había sido coronado 1 hora antes y el estadio estaba ya casi vacío. Pero la actuación del tanzano sigue inspirando en la actualidad. Temprano en la competencia, mientras trataba de mantenerse en el grupo de vanguardia, Akhwari sufrió una caída, lastimándose gravemente una rodilla y un hombro. Tal como con 18 de los otros 75 atletas, él tenía buenas razones para abandonar la carrera, pero una voz interior le impulsó a seguir. Los pocos espectadores aún en el estadio
desde que entró en la pista hasta que cruzó cojeando la línea final en el último lugar. Estaba exhausto, acalambrado, deshidratado y desorientado, pero había terminado. Cuando se le preguntó por qué había continuado en una carrera que sabía que ya había perdido, Aquari respondió: mi país no me envió desde tan lejos para que empezara la carrera, sino para que la terminara. John Stephen Aquari perseveró porque tenía una visión clara de su propósito. Su decisión de terminar la carrera no surgió después de su devastador accidente. Perseverar hasta el fin fue una decisión que él tomó mucho antes de caer y mucho antes de partir de Tanzania. Se había entrenado para terminar, no apenas para participar, y por eso siguió. En las décadas transcurridas desde aquella noche de 1968, las palabras Vocês conseguiram ver, pessoal, o vídeo, ouvir? E aí, pessoal, de acordo com a escritura que a gente leu e com esse vídeo desse atleta, né? É o John. Só para resumir, né, o vídeo. Ele, ele era um atleta da Tanzânia, e ele sofreu um acidente, né, na corrida, durante a corrida, e aí ele tinha todos os motivos para desistir, porque, enfim, ele não tinha como ganhar mais. Ele nunca nem ganhou uma medalha, mas ele terminou a corrida. E ele é inspiração, né, para vários atletas até hoje. Por quê? Qual foi a fala que ele deu quando perguntaram assim, por que que você continuou, né? O que que ele respondeu quando as pessoas perguntaram isso para ele? Por que que você continuou? Você nem ganhou uma medalha, você chegou em último lugar, já estava até vazio o estádio. Por que que você continuou? Porque ele já tinha decidido um objetivo antes, né? Antes de começar. Ele tinha decidido que ele ia terminar, então mesmo depois de cair, ele prosseguiu. Perfeito. Ele já tinha decidido isso muito antes. E a decisão que ele tinha decidido, né? O que ele tinha decidido era que o país dele não tinha enviado ele para iniciar a corrida. O país dele enviou ele para terminar a corrida. E como que isso se relaciona, pessoal, com o convênio batismal que nós fizemos, que é uma porta de entrada? Como isso se relaciona com o nosso propósito aqui na Terra? O que que isso significa? Eu acho que, assim como ele, nós temos que ter é, um objetivo. Nós temos que traçar esse nosso objetivo. Para que nessa vida, quando nós passamos por dificuldades, que nós vamos passar sempre, né? A gente não se esqueça de continuar e de perseverar com os nossos, com essa motivação de chegar no final, porque nós já decidimos o que nós queremos. Perfeito, Adriele, muito obrigada. Que mais, pessoal? Alguém mais? Rebeca, quando ele fala aqui, né, prosseguir com firmeza em Cristo, é, é, lembrando, né, dessa frase, poxa, na verdade é prosseguir com firmeza, né, ele é algo que é constante, ele não diz que é fácil, né, uma das coisas que me chamou a atenção nesse vídeo que tu mostrou pra gente foi que ele escutou uma voz interior, né, falando para ele continuar a correr, quando ele pensou em desistir. Então, depois que a gente se batizou na igreja, eu tenho certeza que muitas coisas já passaram pela nossa cabeça, em momentos talvez difíceis, ou qualquer momento, né? A gente já. Eu não tive essa impressão de escutar, mas eu tive a impressão de ter alguma coisa na minha cabeça, ao mesmo tempo que ligada com o meu coração, era algo que eu não conseguia explicar, né?
Era algo tipo, siga aqui, às vezes eram tanto orientações quanto instruções. Então, o- quando Jesus Cristo veio, né, e ele pediu para seguir ele pediu justamente sobre isso que a gente discutiu durante a aula, né? Sobre eliminar distrações, sobre cercar-se de bons amigos, de, de... Uma das coisas, né, que eu tenho tido dificuldade é sobre guardar o dia do Senhor. Quando eu vejo que eu já estou estudando coisas por fora, ou já estou até vendo coisas por fora. Então, eu sei que é algo que eu ainda preciso melhorar, e sei também que é uma das várias coisas que a gente tem que fazer, né? E que a gente também não deve pensar só nas dificuldades, porque a gente ganha muito, muito mais. Eu estava conversando com esses dias com a mãe, né, que se eu for pensar em todas as coisas que eu abdiquei por ser membro da igreja, a gente fica assim, né, mãe? É, eu falei, mãe, a gente continua pobre, mas ninguém ia ficar milionária mesmo, não sei. Acho que pelo menos a gente tem alguns tesouros já juntos no céu, né? Perfeito, muito obrigada, Juliana. E é isso que vocês falaram, tá? Adriele, Juliana, obrigada por compartilhar. E isso é isso que eu quis passar com o vídeo, né? Esse vídeo inspirador, né? Mas que a gente pudesse entender que nós iniciamos a corrida, tá, pessoal? A gente já iniciou, perguntei de novo, né? Tem alguém aqui que ainda não foi batizado, mas todos nós já iniciamos a corrida. Mas mais importante do que iniciar é que vocês não parem no meio do caminho, que nós não paremos no meio do caminho, né? Porque o nosso Pai, ele não nos enviou para iniciar a corrida, ele nos enviou para terminar a corrida. E não importa a condição que a gente vai terminar a corrida, né? A condição que eu digo de se a gente vai terminar com uma medalha, se a gente vai terminar à frente de outras pessoas, se a gente vai terminar mais rápido que outras, ou se a gente vai terminar machucado, ou se a gente vai terminar inteiro. Eu já vejo assim, comparando nossa vida, todo mundo vai chegar machucado, né? Porque é difícil, né? São lesões que a gente vai ganhando, né? Lesões que a gente vai ganhando com essas dificuldades que a gente se depara. Mas interessante, Juliana, que a Juliana falou, é que ela não olha para as dificuldades. E é essa segunda pergunta aí, né? Isso explica. O que ele quis dizer na escritura? Encarar, prosseguir com esplendor de esperança, né? É isso. É simplesmente, diante das dificuldades, decidir não olhar para as dificuldades. Decidir focar no ponto final lá, na corrida que a gente quer terminar, né? E com esperança. Não, gente, ó, ok, tô perdendo isso aqui, mas eu tô ganhando coisas muito maiores, né? Eu tô ganhando tesouros espirituais, como a Juliana falou, né, da experiência dela. E é esse meu convite para vocês, né? Que vocês se sintam motivadas, porque se tem uma certeza que eu tenho é que se ainda não tiveram dificuldades após o batismo de vocês para abandonar a corrida, um dia vocês vão ter, porque todo mundo vai ter. Se já tiveram, espero que tenham aprendido, mas elas vão retornar, né? Essas dificuldades sempre vão surgir para que a gente abandone a corrida, né? Vão ter várias vozes falando também para a gente abandonar essa corrida. Mas o meu convite é que vocês não abandonem a corrida, porque vocês não foram enviados aqui para largar essa corrida, né? E pouco importa a maneira como vocês vão chegar ou o tempo que vocês vão levar para terminar essa corrida, mas importa que vocês vão terminar a corrida. E o que vai ajudar isso, o caminho de vocês durante a corrida, é o esplendor de esperança. É olhar para aquilo que vocês, para o propósito de vocês e para aquilo que vocês vão receber, que é muito maior do que talvez esteja diante dos sentidos de vocês, do que vocês estão vendo. E é essa aula que eu gostaria de compartilhar com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada, gente.